Então, bom dia, gente. Bom ter vocês aqui com a gente. Essa vai ser a nossa primeira aula. Eu vou tentar sempre trazer uma plantinha interessante para vocês. É, então, nós temos aqui o água-pé, que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. É uma planta muito bonitinha e eu acho que eu só vi ele florindo uma ou duas vezes na vida. Imagino que vocês também não tenham visto. Mas ele é uma planta muito bonitinha. Olha esse estandarte aqui dele, né? É uma pétala diferente que chama a atenção dos polinizadores. A gente vai aprofundar em polinização nas aulas lá para frente, mas anota esse detalhe interessante. Então, vamos lá. Na aula de hoje a gente vai trabalhar os ciclos, né? Então, o ciclo da água e ciclo do carbono. Em relação ao ciclo da água, tem alguns detalhezinhos que vocês precisam lembrar. Primeiro, a Terra, né, em termos de área, né, superfície, cobre apenas 30% da área, enquanto a água cobre 70%. Né? Então, isso já rendeu aquela discussão, a gente está no planeta água, a gente está no planeta Terra. Esse 70%, né, desse grande volume de água que a gente tem, 97,5% é de água salgada, né? Ou seja, a grande maioria, sobrando apenas 2,5% de água doce, que é muito pouco. Né? Desses 2,5%, né, 68%, né, que seria 1,7% desse total, corresponde a geleiras. Né? Então, 70% da água doce que nós temos não está disponível na forma líquida. Né? Ela se encontra nos polos, nos picos das montanhas, das grandes montanhas, na verdade, da montanha que vai ter no topo, né? 0,75%, né, que são outros 30%, estão aí como águas subterrâneas, né, nos aquíferos, estão embaixo da terra, né, formando os lençóis freáticos, e isso já diminui ainda mais a quantidade de água disponível que a gente tem. E em seguida, a gente tem como água superficial, componente dos rios, dos lagos, 0,4% de tudo isso, né, que equivale a 0,001 disso aqui. Então, a gente realmente tem pouca água, mas mesmo assim, essa pouca água ainda é muita água, para vocês terem uma dimensão de quanta água a gente tem nesse planeta. E essa água, infelizmente, ela não é bem distribuída. Né? Então, quando a gente olha aqui, ó, América do Norte junto com a América do Sul já juntam 40% de toda a água do planeta. Né? Então, a água não é bem distribuída. Ó. A Europa tem 7%, a Oceania tem 5%, a África tem 10%, e a Ásia, junto com a Ásia, já foi a grande maioria da água do planeta. Né? Então, a gente tem que perceber que nós somos muito privilegiados em relação à disponibilidade de água que nós temos, não só pela disponibilidade, mas também por onde nos localizamos. Então, quando a gente olha aqui, ó, né, a gente vê que tem muitos locais que são menos privilegiados, né? Geralmente aqui no Equador, ó, e que coincidentemente nós temos esses desertos aqui, então o deserto do México, Saara. Aqui tá um pouco estranho, mas tem esse deserto aqui na China. Na verdade, isso daqui tá sem dados, se não me engano. Não. É, mas esse deserto aqui, deserto na Austrália. Então, geralmente a disponibilidade de água está diretamente relacionada com a disponibilidade natural. Né? Mas, mesmo assim, a gente tem umas outras questões. Né? Então, apesar dessas regiões, né, com as maiores latitudes apresentarem uma disponibilidade alta, né, existem momentos do ano que você tem neve, né? Então, isso dificulta um pouco a obtenção de água. Lógico, esses países eles apresentam suas medidas para lidar com essas questões, mas é um dado interessante para se levar. Então, em tese, metade do ano você teria uma dificuldade em obtenção de água em grandes quantidades. Né? Você tem que adaptar métodos para obter essa água. Enquanto, por exemplo, no Brasil, né, aqui na África, em algumas outras regiões, são regiões mais quentes e a água disponível está sempre disponível em estado líquido. Né? Então, é interessante ressaltar esse ponto. E aí, voltando ao ciclo da água, a gente precisa, então, começar por algum lugar. Eu quero começar pelo oceano, que é para onde toda a água vai, né, eventualmente. E a partir do oceano ocorre a evaporação. Então a água passa do estado líquido para o estado gasoso, como vapor de água, através da absorção de energia, direto ou indiretamente do Sol. Tá? Então essa energia vem do Sol. Então essa água evapora. Quando ela evapora, lá em cima, né, ela vai sofrer condensação. Né? Então ela vai perder energia, vai se juntar vai mudar a pressão. Vocês vão ver isso melhor em geografia, ou física ou química. Mas vai mudar, né, a temperatura, ou a pressão, e o que era vapor vai começar a se tornar gotículas de água. Essas gotículas de água vão ganhando peso e a partir de um certo peso elas caem. Essa queda nós chamamos de precipitação, que é a chuva. Vamos supor que essa precipitação ocorreu é, no continente. Vão ter pontos mais altos no continente que essa água vai cair e vai começar a descer. Né? Quando ela desce, né, é o escoamento. Né? Então, aí por rios, e à medida que ela desce, ela pode infiltrar também. Não só à medida que ela desce, mas no próprio momento de queda, ela pode permanecer no local que ela está infiltrando a terra. Quando ela infiltra na terra, ela começa a colaborar com a formação dos lençóis freáticos. Então,
tem algumas questões interessantes aqui. Então, a água que ela escorre por cima da Terra, ela tem uma velocidade maior do que a água que escorre pelos lençóis subterrâneos. Então a água que escorre por baixo da Terra, ela vai estar sempre chocando contra partículas. Isso diminui a velocidade de escoamento dela. Então, a velocidade desse ciclo aqui, ó, é mais rápida que a velocidade desse ciclo aqui. Né? Então, anota essa informação que vai ser interessante. Mas ficou tudo ok até agora? Então, vamos lá. Aquele é o ciclo abiótico. Só que agora a gente tem que levar em consideração o ciclo biótico, que é quando a gente considera os seres vivos para a manutenção do ciclo. Tá? Então, eu já chego na transpiração, mas é importante a gente lembrar que tem a fotossíntese. O que é importante para ocorrer a fotossíntese? Energia solar, água e gás carbônico. A gente já vai falar de novo do ciclo do carbono. Mas precisa de água. Né? A água vai se juntar com o gás carbônico e vai ser utilizada essa energia para poder formar o quê? Glicose. Essa glicose ela vai ser importante para formar várias outras moléculas orgânicas que vão constituir os seres vivos. Então, a água ela é inerente à formação das substâncias orgânicas. Então, a água ela já começa a seguir por uma outra linha, um outro ciclo, em que ela começa a se tornar parte, não só enquanto substância, mas ela se transforma, ela é transformada em outras substâncias e começa a integrar os seres vivos. Então, a gente está falando, o ser vivo é 60% de água. 60% de água enquanto substância pura, em tese. Mas todas as outras partículas orgânicas vão ter o constituinte água. Né? Interessante isso. Então, beleza, essa glicose participou, e à medida que o fotossintetizante serve de alimento para outros seres vivos, essa água ela vai passando, né, para outros seres vivos, não só enquanto substância, né, porque quando você se alimenta de alguma coisa, ela inerentemente tem uma porcentagem de água, então você de certa forma já está ingerindo água, né, mas também porque quando você tem uma molécula orgânica, né, que é originária da glicose, ela também já vem com água, tá? De certa forma. Né? E isso passa para frente até chegar em um decompositor que vai quebrar finalmente todas essas substâncias em CO2 e água. Tudo bem? Então aí fecha o ciclo e volta para o aspecto inorgânico. Tá? Uma outra informação interessante é que alguns seres eles nem precisam beber água. Eles conseguem, só da alimentação, conseguir toda a água que precisa. Tem um roedor na África que ele se alimenta só de grama, de uma grama lá, e para ele tá tudo bem, ele não precisa tomar água. Então ele obtém essa água da grama e ainda tem água metabólica, quer dizer, quando ele quebra, né, a glicose em gás carbônico e CO2 durante a respiração, ele tem métodos para reter essa água e manter no corpo dele. Né? Então, é uma eficiência do uso da água que os organismos têm em ambientes que a disponibilidade é pouca. Tá? E aí, vamos lá para a transpiração dos seres vivos agora. Tem a transpiração dos animais também, que liberam CO2, tem respiração, CO2 não, que liberam água, tem a transpiração dos animais que liberam água, mas a transpiração que mais libera água é das plantas. Grande parte dessa água não está sendo usada na fotossíntese. Essa água é utilizada para obter nutrientes que vão enriquecer a planta, em sua maioria, tá? E aí o que acontece? Você tem a raiz aqui e ela vai estar conectada, né? Imaginando a raiz de uma grande planta, né? Ou raízes muito profundas. Essa raiz ela vai estar chegando no lençol freático e vai estar absorvendo diretamente a água ali. Né? Então, você lembra que eu falei que é um ciclo lento? Que a água que entra no subsolo ela vai demorar para chegar no oceano de novo, para poder fechar o ciclo? Agora, as plantas elas participam desse ciclo, elas aceleram esse ciclo. Então, a água vai cair, vai infiltrar e as plantas, né, elas vão tirar essa água do solo e elevar ela de volta para o céu. Na verdade, inclusive, com muito mais eficiência do que ocorre em superfície plana, porque Tá, eu não vou falar isso para vocês, mas sabe que eu não vou detalhar, mas ocorre com mais eficiência. Elas têm mais área para poder transpirar do que a superfície de um líquido, superfície plana. Tá? Então elas fazem isso com muita eficiência. Tá? E aí essa água transpirada, ela vai ter efeitos super interessantes para o meio ambiente. Tá? Então, vocês vão provavelmente trabalhar isso melhor em geografia, que são os rios voadores. Eu vou deixar um link no resumo para vocês darem uma olhada, se vocês tiverem mais curiosidade, que boa parte da água que cai na Amazônia é água que vem dos oceanos, tá? Ela evapora nos oceanos e cai na Amazônia. Só que a água que cai no Sudeste não é uma água de oceano, é água da Amazônia. Então, o que acontece? Essas plantas, elas absorvem a água do solo, libera para a atmosfera, e os ventos, né, durante o período de chuvas, né, que é aí mais ou menos setembro, outubro, até agora, comecinho de abril, esses ventos começam a circular e trazem essa umidade da Amazônia para cá, para o Sudeste. Então, o Sudeste era para ser um deserto, né? Só que graças à floresta amazônica, né, ocorrem chuvas para cá. Né? Então, ele deixa de ser um deserto, já se torna uma região com mais umidade. Obviamente, existem variações, existem lugares com mais umidade, lugares com menos, mas a questão é que chove para cá por causa da Amazônia. Né? Então, ela é muito importante para que se mantenha o abastecimento de água no Sudeste. Tá bem? E também é uma questão interessante para a gente conversar quando a gente está falando sobre desmatamento da Amazônia. Então, se não tem árvore para prestar esse serviço ecológico, que é pegar essa água e levar ela para a atmosfera, o que será que vai acontecer com o Sudeste? Fica o questionamento, eu acho que vocês já sabem a resposta. Portanto, a água tem uma grande importância para a gente. Então, ela faz a regulação térmica do planeta. A água, ela apresenta um calor específico alto. Vocês vão ver isso melhor em física, provavelmente, ou química, que é
ela precisa de muita energia para poder mudar de temperatura, né? Então, ela é muito estável em termos de temperatura. Então, ela consegue dar uma estabilidade de temperatura para o planeta, tá? E para as regiões em que você tem água em abundância. Além disso, ela participa dos nossos processos fisiológicos. Vocês vão ver na frente com outro professor, na frente um. Elas, ela faz parte do nosso corpo. Então, a gente precisa dela para poder simplesmente existir, né? Se você alterar a sua proporção de água no corpo, você provavelmente vai ficar desidratado, você vai ter seus processos fisiológicos é, com alguma dificuldade e pode até levar à morte. Então, é extremamente importante para a vida. Tá? Uma outra coisa importante que a gente tem que ressaltar é sobre a mata ciliar. Então, a gente sempre fica nessa discussão. A mata ciliar tem que ser 10 metros, tem que ser 100, tem que ser disso, tem que ser daquilo. Né? Mas por que a gente tem que ter a mata ciliar? Né? O ideal não era ter só a mata ciliar, era ter uma cobertura vegetal relevante, né? Mas existem coisas importantes para serem ressaltadas. Primeiro é a redução de fluxo. Né? Então, você tem uma chuva, né? Imagina um vale, né? Imagina um valezinho aqui. Quando chove, né, a água vai cair em um vale, né? Imagina um valezinho aqui. Quando chove, né, a água vai cair nesse vale, e quando ela cai nesse vale, ela vai, se ele for liso, ela vai cair tudo de uma vez e vai elevar rapidamente o nível do rio. Agora, se você tiver barreiras, né, imagine plantas e tudo mais, essa água não vai cair com a mesma velocidade, ela vai cair um pouco mais devagar. Quando ela cai um pouco mais devagar, o rio eventualmente vai encher, mas ele não vai encher todo de uma vez, ele vai enchendo aos poucos, porque essa água vai chegando aos poucos. Então você tem uma elevação do nível do rio muito menor do que quando você não tem cobertura vegetal. Né? Então, esse é um aspecto importante para a gente relevar. Então, quando a gente pensa, enchente, 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 as enchentes são normais, é o que se espera de um rio no momento de grandes chuvas, é que ele suba de nível, mas a diminuição de cobertura vegetal e de barreiras que diminuam a velocidade da água fazem com que ele suba de nível mais rápido e atinja locais em que não é interessante, né, a gente ocupar. Tá? Além disso, né, existe o assoreamento. Se você não tem cobertura, a água livremente vai pegando partículas, né, ao longo do perímetro que ela corre, né, e ela vai carregando, por exemplo, areia, argila, tudo para o rio. Né? Então, primeiro que começa a desgastar aqui em cima, né? Então você começa a ver sulcos na terra, é uma cena bem, bem feia. Tá? E quando você olha para o rio ele está mais plano, não está mais plano, né? Mas a profundidade dele diminui, ele altera o curso dele, né? E isso pode ter impactos aí na navegação, né? E também no próprio fluxo do rio. Ele pode mudar de direção, ele pode procurar começar a fazer outro caminho e também você tem um certo problema para a fauna, né? Então, para os seres vivos que habitam ali. Então, eles estavam acostumados com um certo tipo de ambiente, de repente esse ambiente está mudando. Então, você tinha uma água profunda, agora você tem uma água rasa, corre mais rápido, e isso pode ter outros impactos ainda. E um outro aspecto é a lixiviação. Então, eu falei do aspecto macroscópico, né? Estamos carregando partícula, estamos carregando areia, estamos carregando argila. Existe o aspecto microscópico também. Então, existem os nutrientes, né? Os sais, os que estão aí dissolvidos, né? Sobre a solo, junto com a água. E quando a água ela corre com velocidade, esses sais eles são rapidamente levados para o rio, né? Então esses sais eles são perdidos, esses nutrientes são perdidos no solo, tá? Isso causa o quê? Empobrecimento do solo. E esse grande volume de nutrientes chegando no rio causa eutrofização. Eu já explico eutrofização. Né? Agora, quando o fluxo ele é pequeno, né, quando você tem barreiras que impedem que essa água corra com a mesma velocidade, essa água com os nutrientes infiltra no solo. Então, os nutrientes eles permanecem ali. Né? Então, um outro aspecto interessante. E aí, uma outra coisa legal que as plantas fazem, elas absorvem esses nutrientes que afundaram aqui junto com a água e ela começa a ciclar eles, né? Então ela absorve junto com a água os nutrientes, sobe, perde folha, né? Enfim, perde fruto, tudo mais, cai no chão, apodrece, os micro-organismos vão lá, liberam esses nutrientes e eles ficam novamente disponíveis aqui para os seres vivos, né? Então elas têm um papel muito importante no ciclo, não só da água, como dos nutrientes no espaço que elas estão. Tá? Aí sobre eutrofização, né? Geralmente a gente pensa, a poluição é algo ruim, é como se fosse sujeira, mas nem sempre é exatamente isso, tá? Então, a gente pensa, a poluição vai fazer mal, a poluição é como se fosse uma sujeira que vai entrar em você e vai te fazer mal. Né? Quando a gente pensa em metais pesados, é mais ou menos essa lógica mesmo. São metais que não fazem parte do nosso sistema, a gente não usa, mas que eles acabam atrapalhando como o nosso organismo funciona. Né? Então isso já é um prejuízo para os seres vivos que estão ali num ambiente que está sendo poluído por metais pesados. Mas na maior parte das vezes é simplesmente eutrofização, que são excessos de nutrientes. Então vamos lá, você descarregou o esgoto, né? Quando você descarrega esgoto, a maior parte do que está ali é nutriente, né? São substâncias que
no fim podem se tornar nutrientes. Então elas vão ser quebradas por micro-organismos e isso vai se tornar nutriente. E quando se torna nutriente, as algas, né, os seres fotossintetizantes, eles conseguem utilizar esses nutrientes para se reproduzir. E aí eles se reproduzem em grande quantidade. Né? E aí por isso que a água fica verde. Então, quando a água está verde, vocês podem ter certeza que ela é poluída. Então pode não ser tão interessante nadar. Você não sabe de onde vem essa água. Né? A maior cautela que a gente tem é mais por doenças, né? Que estão associadas com o despejo de esgoto. Né? Mas, enfim, a eutrofização ocorre pelos excesso de nutrientes. Só que as algas elas estão se reproduzindo em grande quantidade, certo? Só que elas também estão morrendo em grande quantidade. Então você tem uma alta taxa de rotatividade ali, e vai acumulando matéria orgânica lá embaixo, de algas mortas. Essa matéria orgânica, ela é decomposta, né? Ela serve de alimento para outros micro-organismos, que vão estar consumindo uma grande quantidade de oxigênio para poder decompor esses restos de seres vivos. Né? Então, a água ela fica extremamente pobre em oxigênio, e é por isso, na verdade, que muitas vezes altera a qualidade da água. Né? Você tem uma grande quantidade de micro-organismos, né? Você tem uma grande quantidade de nutrientes, você pode ter várias outras doenças, dependendo da origem dessa água, se for do esgoto, né, por exemplo, você pode ter doença, você pode ter ovo de verme, enfim, essas coisas, e você tem como clareza que a água está verde, né, então essa água verde é um indício de que está ocorrendo eutrofização, tá bom? Poluição térmica, tá? Então, a gente não precisa pensar na temperatura como uma forma de poluição, mas é, tá? Então, eu peguei o caso aqui de uma usina nuclear, tá? E o que ela faz? Ela precisa esfriar, tá? Então, eles vão lá, pegam água de um corpo d'água, e usam essa água para esfriar o equipamento deles. E essa água sai numa temperatura gigantesca. Tá? Quando a água volta para o corpo d'água, beleza, ela vai se dissolver ali, vai diluir a temperatura, mas ela pode, num raio muito grande, aumentar a temperatura em até 3, 5 graus. Para a gente parece ser coisa boa, vai, tá morninha a água, mas tem um impacto importante, como por exemplo, diminui o oxigênio que está dissolvido na água, né, então já dificulta a respiração. Alguns micro-organismos, né, algas, enfim, né, seres microscópicos, podem não sobreviver, isso tem um impacto aí na cadeia alimentar, né. Então, são mudanças, né, que, na verdade, apesar da gente não considerar, existe impacto, né, que é a poluição térmica, tá bom? E aí eu preciso lembrar que, para a gente, as hidrelétricas são muito importantes. Então, o Brasil é um país privilegiado em termos de água, né, e a gente usa muito bem isso. Tá? Então, a grande maioria da energia produzida aí pelas hidrelétricas, 60%, olha o quão irrelevantes são as outras fontes, tá? Praticamente irrelevantes, né? E olha onde está mais distribuído, né? Aqui na região sul, nesse triângulo aqui. Reparem aí na distribuição que existe, tá bom? Além disso, né, a gente sempre tem a discussão sobre o uso da água, que é necessário que a população use menos água, que se tenha mais cuidado, que isso, que aquilo. Mas eu queria ressaltar algumas coisas. Que primeiro, né, o uso doméstico, ele tem uma porcentagem muito pequena no consumo da água, quando a gente olha para a agricultura e para a indústria, né? Então, a gente tem métodos muito pouco efetivos ainda de uso de água, exatamente porque a gente tem uma abundância muito grande, né? E é um pouco conflitante acreditar que são esses 8% que têm o maior impacto, né? Então, assim, eu não estou dizendo que, porque a agricultura e a indústria usam água para caramba, a gente pode deixar de, sei lá, usar a mangueira para limpar a calçada. Não é isso que eu estou dizendo. É importante que a gente economize de qualquer forma, mas também é necessário que a gente não acredite que só isso é importante, né? Então, é necessário que todos os setores contribuam, principalmente os setores que mais usam, para aumentar a nossa efetividade, a nossa economia de água. Né? Então, a agricultura que a gente tem ainda é muito de aspersão. Você simplesmente pega a água e sai jogando por cima das plantas. Então, isso tem um gasto muito alto também. Né? E existem outros métodos, por exemplo, como é o caso do gotejamento, que foi desenvolvido por Israel, que tem muita pouca água e tem que usar ela de forma efetiva, junto com os Estados Unidos, que consiste em gotejar água. Então você sempre vai ter água gotejando ali, só que nas quantidades suficientes para a planta, não mais, não menos. Tá? E além disso é importante a gente lembrar que de certa forma a gente até exporta água, né? Somos um país exportador, né? E a gente produz muita matéria-prima, né? Então essencialmente alimento também. Tá? E a gente exporta bastante disso. Então, por um certo ângulo, a gente está exportando água também. É interessante a gente pensar dessa forma. Tá? Aí falando do ciclo do carbono, já estourei um pouquinho meu tempo. Né? A gente precisa pensar um pouco no ciclo simples, tá? Então, vou partir do CO2 da atmosfera, e repare que a única forma de saída daqui, né, todas as setas estão apontando, menos essa, é da fotossíntese. Então, o ciclo do carbono começa na fotossíntese, né, o ciclo simples. Na fotossíntese, esse carbono se junta com a água e forma uma glicose, e se transforma num composto carbônico, orgânico depois. Tá? Esse composto orgânico vai servir de alimento, né, não vai servir, mas algum animal vai se alimentar dessa planta e vai absorver esse carbono, seja para crescer, seja para manter as funções fisiológicas. Quando ele faz isso, né, ele acumula carbono, né,
até o momento da morte dele, e ele também está consumindo esse carbono, fazendo respiração, né, e liberando para a atmosfera. Eu preciso lembrar para vocês que planta também faz respiração, tá? Mesmo que a taxa de respiração seja baixa, é respiração. Apesar das folhas fazerem a fotossíntese, né, a gente tem que lembrar que outras partes da planta não fazem. Então, caule e raiz estão sempre respirando, por exemplo, eles não fazem fotossíntese. Tá? E outra coisa, os animais eles não conseguem aproveitar 100% daquilo que eles se alimentam. Então, tem as fezes que apresentam aí carbono que não foi utilizado. Né? E, no fim, quem é que vai processar tudo que não foi processado antes? São os micro-organismos. São eles que vão pegar esse carbono, os restos mortais desses animais e liberar como CO2 e água para a atmosfera. Tá bom? Então, esse é o ciclo do carbono, tá? É bem simples, mas a gente precisa dar um pouco de complexidade para ele. A gente precisa lembrar que existem outras coisas que afetam o ciclo do carbono. Então, hoje a gente tem que pensar no petróleo, por exemplo, ou no carvão vegetal. Então, são substâncias de origem muito antiga que, desde a Revolução Industrial, estão sendo aí utilizadas em larga escala na produção de tudo. Né? Então, isso fez com que entrasse, né, tivesse um input muito alto de gás carbônico na atmosfera. Tá? Além disso, é importante a gente lembrar que vulcões também entram nessa matemática aqui, mas né, são eventos muito mais raros. Tá? Então, isso daqui, né, a indústria é muito mais comum. Além disso, o oceano ele é um grande absorvente do gás carbônico. Tá? Então, os oceanos, a água em geral, né, ela absorve esse gás carbônico. E quando ela absorve esse gás carbônico, ele pode se transformar e geralmente se transforma, no ácido carbônico. É um ácido mais fraco, né, mas mesmo assim ainda é um ácido. E isso aí tem um impacto nos esqueletos calcários de alguns seres vivos. Né? Então, a gente tem que lembrar que esse excesso de carbono ele tem um impacto planetário. Então vamos lá, a gente precisa pensar um pouco em como ocorreu a formação do petróleo. A hipótese mais forte, né, mais convincente que nós temos hoje, é que o carbono ele tem a origem no fundo dos oceanos. Então você tem vários seres vivos aqui, né, e eles vão morrendo, e essa matéria orgânica vai se acumulando no fundo do oceano. À medida que ela vai se acumulando, ela vai tendo cobertura de detritos, né, e até que eventualmente vira uma camada tão grande que isso aqui já está sob pressão e sob temperatura. Então, essa matéria orgânica, sob pressão e sob temperatura, foi sofrendo transformações até se formar no petróleo que nós temos hoje. Né? E aí, hoje nós fazemos a extração. Enquanto o carvão mineral, ele teve uma origem bem diferente. Então, lá no Carbonífero, quando surgiram as primeiras plantas que tinham madeira, deu ruim. Por quê? Essas plantas, elas formaram a lignina. A lignina não tinha nenhum ser vivo capaz de quebrar ela até hoje. Por isso que eu ressaltei os micro-organismos lá atrás. E o que aconteceu? Troncos e troncos foram se acumulando sobre a Terra. Né? A gente supõe. Troncos e troncos foram se acumulando sobre a Terra. E isso né, foi eventualmente soterrado e tudo mais. E sob pressão, né, eles sofreram um processo de alteração né, que os fez se tornar o carvão mineral que é hoje. Tá? Então, muito tempo depois surgiram fungos que eram capazes de quebrar a lignina, mas nesse meio tempo que não tinha, né, esse material foi se acumulando, né, e, na verdade, a gente teve um aspecto interessante também, a temperatura do planeta diminuiu nesse período, tá, porque se acumulou muito carbono. E aí a gente precisa também lembrar do efeito estufa, tá? Então, a gente tem que separar o que é o efeito estufa do que é o aquecimento global, porque muita gente confunde. O efeito estufa é algo natural e essencial para a vida na Terra. Então, como funciona uma estufa? Você reparte ela de vidro, de plástico, enfim, para deixar a radiação entrar e aumentar a temperatura ali dentro, tá? E você deixa esse ambiente fechado. Quando chega de noite, lá dentro ainda está quente, né, e do lado de fora está frio. Por quê? Porque lá dentro se manteve a temperatura com gases. Geralmente, a própria umidade é muito eficiente em manter essa temperatura estável, tá? E isso é um efeito normal do nosso planeta, né? A gente tem a atmosfera, as nuvens, os gases que permitem que isso se mantenha dessa forma e que a vida seja possível nesse planeta. Só que aquecimento global né, é equivalente à intensificação do efeito estufa. Por quê? Ele tem um aspecto antropogênico, né? Ele tem origem nas atividades humanas. A partir do momento que você libera gás carbônico para a atmosfera, o que acontece? O gás carbônico, por ser um gás do efeito estufa, né, ele vai aumentar, colaborar com o aumento da temperatura. Tá? Então, ele vai colaborar com o aumento da temperatura. E isso vai ter efeitos. Né? Então, vamos olhar aqui. Ó. Essa daqui é uma estimativa, né? Porque a gente não tinha medidores de temperatura, né? A gente tem relativamente recente. Mas a gente tem outros métodos para inferir como era a temperatura até antes. Tá? Então, ele sempre teve uma média. Né? É normal que a temperatura suba, desça, né? Isso aqui é uma temperatura média. Tá? Ela sobe, desce, é normal, faz parte do ciclo da Terra. É esperado que a gente tenha essas nuances, tá? Mas o que a gente está tendo, né,
e é isso que preocupa os cientistas, é que a gente está tendo uma guinada, né? A gente parou de subir e descer, ó. A gente subiu, desceu, subiu, desceu, não desceu o mesmo tanto e está subindo, né? Então, o medo é exatamente esse, é esse aumento que não volta, né? Não, não é um, não é um ciclo, né? Você está quebrando o ciclo, né? A temperatura está aumentando. E aí, né, a gente tem esse outro gráfico aqui, né? Então, vocês já devem ter visto na televisão as pessoas pegando gelo na Antártida, não sei o quê. E aí, o que aconteceu aqui? Né? Analisando, eles fizeram inferência da temperatura, né? E observaram aí a concentração de gás carbônico. Olha que interessante, né? O gás carbônico, né? As curvas de gás carbônico, elas acompanham perfeitamente, né, as curvas de temperatura. Então, né, isso é uma outra evidência forte de que o que provavelmente está causando o aquecimento global é o CO2. Então, a gente tinha antes que está ocorrendo um aquecimento, e aqui nós temos uma evidência, né, que fortalece a hipótese de que é o gás carbônico que tá causando esse aquecimento num período recente, tá? Então, ó, normalmente aqui você tem uma média e de repente, pá, está aumentando. E vamos de plástico também, tá? Então, uma outra coisa que a gente tem que relembrar é que a gente está extraindo petróleo, e esse petróleo é carbono, e esse carbono também, a partir do petróleo, você faz o plástico. Né? Então, isso tem se tornado um problema cada vez maior para a gente. A gente sabe que o plástico, ele pode demorar muito tempo para se decompor, e a gente tem descoberto que, na verdade, até é um problema que ele se decomponha. Né? Então, hoje a gente está tendo o problema dos microplásticos, né? E, e não se sabe muito bem o que eles podem fazer com a gente. Né? A gente sabe que o plástico, quando ele é aquecido, ele libera substâncias que podem aí serem cancerígenas e que prejudicam a nossa saúde, mas não se sabe muito bem o que o microplástico pode fazer. Além do microplástico, existe o nanoplástico, né? Que são partículas que realmente conseguem atravessar a parede celular e entrar e não se sabe o que pode acontecer ali. Né? Então, está se tendo muito cuidado com isso, e a gente já sabe que agora isso faz parte da nossa vida. Né? Então, o microplástico ele pode estar aí associado é, com tudo que a gente possa consumir, água, alimento, né, sal, e isso é um problema que a gente vai ter que enfrentar agora e estudar e ver quais vão ser as consequências. Né? A gente já sabia que o plástico já prejudicava a vida marinha de N formas, né? Mas agora não deixou de ser a vida marinha, né? Agora uh, o ciclo voltou, né? Agora a vida marinha prejudicou a vida marinha, agora vai prejudicar a gente, certo? Então, em relação à lista de questões, ciclo de água e ciclo do carbono são muito simples, tá? Então, dificilmente o vestibular vai te perguntar, tipo, é dessa forma. Ele sempre vai tentar articular com alguma outra coisa. Então, é, as questões que eu preparei no SAS, elas têm um caráter meio complementar. Então, eu separei coisas que envolviam história de rio, né? Tem algumas coisas que são mais pensamento lógico do que exatamente relembrar o ciclo da água. É sempre bom vocês exercitarem o pensamento lógico, né? Pegar o contexto ali da questão e analisar ele para achar a resposta certa. Às vezes são nuances que vão fazer você errar ou acertar, então estejam bem atentos enquanto vocês fazem, né? Vai ter um pouco de leis, né? Eles citam as leis para poder justificar algumas atitudes. Né? Vai ter sempre a questão ambiental, ciclo de nutriente, né? O ciclo das substâncias está sempre associado com uma questão ambiental, e vai cair essa questão da correlação dos mundos ambientais e consequências, tá bom? Gente, essa foi a nossa aula, eu me alonguei para variar, tá? Eu não me importo se vocês aumentarem a velocidade, né? Desde que vocês consigam acompanhar, eu falo um pouco devagar também, tá? Então, dê uma estudada, o resumo vai estar lá, as questões vão estar lá. E se tiverem qualquer dúvida, comentem, falem com a equipe, a gente vai estar de olho e a gente vai ver com vocês resolver com vocês o que precisar. Lembrando que a gente vai ter uma aula para a gente retomar o conteúdo, né, um pouco mais para frente, no fim do mês. E deixem suas dúvidas prontas, anota, né, e traz para a gente que a gente resolve, beleza? Então, abraço, gente, bons estudos.